O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no final do capítulo 6 de São João, que é aquele grande discurso a respeito do pão da vida, a respeito da Eucaristia. E nós podemos ver que o final do discurso de Nosso Senhor não é que tenha sido tão interessante, porque termina com desânimo, com um aparente fracasso, porque diz aqui que muitos dos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então vamos lá, vamos retomar este discurso para que nós entendamos bem o que é que Nosso Senhor, a respeito de quê, com que palavras Nosso Senhor falou a respeito da Eucaristia. Se nós tomarmos o Evangelho de ontem, nós veremos Jesus dizendo que, no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Isso é, Jesus não estava aqui usando uma metáfora, como às vezes, ou melhor, como dizem os protestantes, isto é, que Jesus falou a respeito de dar a sua carne para comer e o seu sangue para beber. Ele falou isso de uma maneira metafórica. Não, Jesus não falou de uma maneira metafórica, e os seus discípulos não entenderam de uma maneira metafórica, porque quando Jesus isso falou, que a sua carne era verdadeiramente comida, que o seu sangue era verdadeiramente bebida, diz aqui no versículo 52, João, capítulo 6, versículo 52. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Isto era escandaloso. Os judeus, quando ouviram aquilo, ficaram escandalizados. E nós, meus santos, nós precisamos compreender profundamente esta palavra de Nosso Senhor, para que o nosso assentimento seja a uma realidade
crida de fato, isto é, de fato, nós católicos cremos que quando recebemos a Eucaristia, nós recebemos o próprio Deus, nós recebemos Jesus Cristo, e que este Jesus Cristo que nós recebemos na Eucaristia é o mesmo que está nos céus, é o mesmo que um dia nos julgará, que julgará os vivos e os mortos, que julgará a toda a criação. Então nós precisamos compreender a profundidade desta palavra, para que a nossa fé seja clara. Imagine, meus santos, nós às vezes estamos tão acostumados com a Eucaristia, que nós não paramos para meditar quem é a Eucaristia. É o próprio Filho de Deus, feito homem, ressuscitado. Por isso que, com que dignidade nós devemos nos aproximar para participar da Santa Missa, onde Ele se dará a nós como alimento. A dignidade do nosso corpo, a dignidade da nossa postura, a dignidade dos nossos pensamentos, quando nós procuramos participar da Santa Missa com toda a piedade e com toda a devoção, porque eu estou diante do próprio Deus. E com que dignidade, com que reverência, com que espírito de adoração devemos entrar na fila da comunhão, quando iremos antecipadamente, isto é, antes daquele grande dia em que diante dele estaremos como juiz. Nós aqui o encontramos misericordiosamente como alimento, quando o sacerdote diz corpo de Cristo, e você diz amém. Imagine, este a quem você agora encontra com toda a misericórdia como alimento, um dia nós iremos nos encontrar com ele como juiz, como aquele que vai julgar todos os nossos atos, nos recompensará pelas coisas boas e nos castigará pelas coisas más. Colocará à sua direita os que praticaram o bem, os que foram seus, e colocará à sua esquerda aqueles que foram amigos do mal, que não quiseram ser seus amigos. Pois bem, então é esta realidade que Jesus falou com toda a crueza, e que os judeus disseram: quem é que pode acreditar? Isso é muito difícil de acreditar. É uma palavra que excede, que vai além das nossas capacidades. Ora, se Jesus tivesse falado de uma maneira metafórica, ele aqui iria se explicar. Mas ele imediatamente, ele reafirma, ele enfatiza. Versículo 53. Em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Porque a minha carne, versículo 55, é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E diz então que depois dessa, isto é, Jesus disse, os judeus disseram: está louco? Ele quer dar de comer a sua carne? Jesus então diz novamente, com uma profundidade, de uma maneira ainda mais clara. E quando Jesus diz isso, diz aqui que no versículo 60, e aí é quando começa o evangelho de hoje: isto é muito duro, quem pode acreditar nisso? Isso é muito difícil de acreditar, quem é que pode aceitar isso? E diz então que a partir daquele momento, muitos discípulos começaram a abandonar Jesus, porque não estavam dispostos a acreditar. Meus irmãos,
a nossa fé não apenas na Eucaristia, mas a nossa fé em Jesus, ela não se baseia primeiramente na nossa capacidade de compreensão. Isto é, eu compreendo, logo eu creio. Não é assim. A nossa fé se baseia o quê? Eu creio, e eu por isso então vou procurar compreender. Eu creio naquilo que Ele me diz, não porque aquilo se me apresente óbvio, porque é claro que a Eucaristia não se nos apresenta óbvia. A presença de Jesus na Eucaristia, ela não é imediatamente óbvia a nós, de maneira nenhuma. E por que nós cremos que ali não é mais pão, ali não é mais vinho, mas é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor? Porque Ele nos disse. Porque se isso Ele não nos tivesse dito, nisso nós não acreditaríamos. Ora, como é que nós por nós mesmos, que nós teríamos a pretensão de inventar e dizer que Deus está presente no sacrário ali, naquela caixinha de ferro, que Deus, que nada pode conter, ali está contido? Ora, se nós não crêssemos naquilo que Jesus nos falou, isso nós não iríamos afirmar. Mas Ele nos disse, e porque Ele nos disse, pela autoridade, pela confiabilidade daquele que disse, nós falamos o quê? Eu creio. Meus irmãos, e isso, eu dizia agora, não se aplica apenas à Eucaristia. Quantas vezes, meus irmãos, os ensinamentos de Deus, eles exigem de nós esta atitude primeira de assentimento, de fé, de dizer: Senhor, eu creio em tudo aquilo que o Senhor me disser, mesmo que eu não compreenda. Senhor, eu creio que toda a tua vontade é boa, mesmo quando ela de imediato se me apresenta não muito agradável, dolorosa e aos meus sentimentos como má. Mas eu creio, Senhor, que a tua vontade é sempre boa, boníssima, que aquilo que tu me apresentas é sempre o melhor, mesmo que eu nunca aquilo tenha desejado. Percebe aqui que este ato de fé, ele vai além das nossas capacidades naturais. Quando você diz assim: eu creio em Deus, mesmo quando for tão difícil nele crer. Porque foi exatamente essa experiência, por exemplo, de Pedro. Diz então que quando Jesus falou isso, que o seu corpo era verdadeiramente comida, que o seu sangue era verdadeiramente bebida, diz assim que desde então, versículo 66, João capítulo 6, versículo 66, desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com Jesus. Isto é, já que nós não conseguimos compreendê-lo, nós não queremos segui-lo. Vocês já imaginaram? Se nós tomássemos como princípio de seguimento de Cristo esta afirmação, isto é, eu só vou seguir Jesus quando eu o compreender, nós iremos abandoná-lo. Que quantas vezes nós não o compreendemos? Se eu pedisse aqui, levante a mão, quem já não compreendeu os desígnios de Deus, eu acho que a partir dos 7 anos, isto é, todo aquele que tem o uso da razão, levantaria a mão pelo menos uma vez, de dizer: eu já experimentei isso. Isto é, por que Deus permitiu isso? Por que Deus ensina assim?
Quem já não experimentou no coração, quem já não permitiu que passasse pelo seu coração este pensamento mau, blasfemo até, se eu fosse Deus eu faria diferente. Bem que Deus poderia fazer diferente. Bem que esta realidade não seria assim. Isto é, por quê? Porque Deus nos ultrapassa. Deus vai além das nossas capacidades e nós dizemos, mas por que assim? Por que desse modo? Por que as coisas acontecem desse jeito? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? E nós que cremos em Deus, dizemos que aquilo Ele permitiu, ou as coisas assim são, porque são o melhor modo de ser. Porque Deus aquilo permitiu por pura bondade e amor. Não foi falta de amor, não foi por falta de conhecimento e de poder de Deus, mas Deus aquilo permitiu, porque Deus é bom e porque Deus quer a nossa salvação. Então este assentimento de dizer, Senhor, eu creio em Ti, mesmo quando não Te compreendo. Eu creio em Ti, mesmo quando for tão difícil compreender os Teus desígnios para a minha vida e para a vida dos meus. Eu creio em Ti, mesmo quando os Teus mandamentos, a Tua vontade se apresentar tão exigente. Mas eu creio, Senhor, que é sempre o melhor, é sempre a melhor. Pois bem, foi exatamente esta a experiência de Pedro, porque olha, só aqui para nós, tá? E para todos aqueles que seguem pelas redes sociais, ninguém compreendeu. Como é então que esse negócio, que Jesus dará de comer a sua carne, e dará de beber o seu sangue? Como assim? E os discípulos começaram a ir embora. Jesus se volta, versículo 67. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Esta franca adesão de Pedro: Senhor, eu estou contigo, mas eu estou contigo porque eu creio nas Tuas palavras, mas são tão difíceis de serem cridas, mas eu creio, Senhor. Eu dou a minha adesão à Tua palavra, não obstante a minha limitação, não obstante a minha incapacidade, porque as Tuas palavras estão muito além da minha capacidade. A Tua vontade está muito além da minha vontade. Os Teus pensamentos estão muito além dos meus pensamentos, porque Tu és Deus e eu sou criatura. Meus irmãos, esta deve ser a nossa atitude. Senhor, os Teus pensamentos estão além dos meus pensamentos. O Teu modo de agir está muito além do modo do meu agir. Eu não Te compreendo, mas eu creio em Ti. Eu espero em Ti. Eu não compreendo a maneira de Tu agires na minha vida, mas eu creio no Teu amor na minha vida. O profeta Isaías, no capítulo 59, deixa eu pegar aqui que eu acabei de desmarcar. Isaías capítulo 59, versículo 8. Isaías diz assim, versículo 8: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus diz aqui no livro do profeta Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Ora, aceitar isso não é compreender isso, porque ele está dizendo que os nossos caminhos não são os dele, e que os meus pensamentos não são os dele. Então eu creio, mas eu não compreendo, porque os caminhos dele estão tão acima dos meus,
como os céus estão acima da terra. Versículo 9. No versículo 8, Isaías, capítulo 55, versículo 8, Deus diz: olha, os meus caminhos não são os vossos, os meus pensamentos não são os vossos. E aí ele vai dizer: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, é esta verdade e o assentimento a esta verdade. Eu aceito, Senhor. Eu aceito porque Tu és Deus, e eu aceito que Tu sejas Deus na minha vida. Então os Teus pensamentos estarão sempre acima dos meus. O Teu modo de agir vai sempre me ultrapassar, mas eu sei, Senhor, que será sempre para o meu bem. Nós podemos aqui imaginar o que passou pela cabeça de Pedro. Como assim ele dará de comer a sua carne? Como assim ele dará de beber o seu sangue? Não era como Pedro de imediato poderia pensar que o Senhor iria tirar uma parte cruenta do seu corpo, mas era exatamente aquilo que Jesus estava dizendo. Então, assim são os caminhos de Deus. Nós de imediato não iremos compreender, mas se nós esperarmos em Deus, espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Se nós esperarmos em Deus, nós veremos que Ele fará muito mais do que prometeu. Ele cumprirá o que disse e fará muito mais. Há um versículo sálmico que diz isso: fizeste, Senhor, muito mais que prometestes. A nossa atitude hoje aqui, meus santos, deve ser esta de Pedro, de dizer: Senhor, nem sempre te compreenderemos, nem sempre eu te compreendo, mas eu creio, Senhor, na Tua vontade, eu creio nas Tuas palavras, eu creio na Tua bondade, e eu digo, Senhor, eu digo como Pedro: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.